A reforma do judiciário, o acesso à justiça e a resolução extrajudicial de conflitos são os principais temas do Brasil Justiça dessa semana. Para falar sobre esses assuntos, eu recebo o secretário de Reforma do Judiciário, Flávio Caetano. Doutor Flávio, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade, é uma honra estar aqui nesse programa. Doutor Flávio, em julho deste ano, a presidente Dilma sancionou a lei que prevê julgamentos de colegiado para o crime organizado. Uma vitória para a MB que contou com o apoio do Ministério da Justiça, não é mesmo? Foi um grande avanço legislativo. De fato, o Brasil não tinha uma lei específica para combate a organizações criminosas e nós não tínhamos a previsão de uma justiça colegiada ou de um juízo colegiado. E a lei veio trazer essas duas novidades que são muito importantes no combate ao crime organizado. Essa lei define o que é o crime organizado? Ela define o que é organização criminosa, com base na Convenção de Palermo, que o Brasil participa, que o Brasil ratificou, e já há muito tempo que se fazia necessário isso. Além disso, ela cria a figura que alguns dizem de juiz sem rosto, que também é um grande avanço. Por que é um grande avanço? É um grande avanço porque protege o juiz. O juiz que julga situações de organização criminosa ou de crime organizado, ele fica muito vulnerável. Então é importante que a lei crie condições para que esse juiz seja protegido. Como que se dá essa proteção? Através do juiz colegiado ou juiz sem rosto. Esse juiz, quando percebe que está vulnerável, ele pede que se forme um colegiado com mais 2 juízes. E esses 3 juízes, portanto, passam a decidir no processo. Decidem, por exemplo, se alguém é preso ou se não é preso, se pode ser solto, decidem fiança, decidem, inclusive, proferindo uma sentença final no processo. Então é muito importante que é um instrumento fundamental para a proteção do juiz. Com essa lei, o sistema de justiça tem mais instrumentos para combater o crime organizado? É um grande avanço, né? O Brasil finalmente agora tem o instrumental necessário para isso. Foram 2 leis. Essa lei que cria a figura do juiz sem rosto e cria o conceito de organização criminosa, e uma segunda lei que melhora o tratamento dado à lavagem de dinheiro no nosso país, tratando com muito maior rigor. Então são 2 leis que vêm ajudar muito o combate ao crime organizado em nosso país. O crime organizado ele tem crescido muito. Como o Ministério da Justiça tem reagido a isso? O Ministério da Justiça está muito preocupado. O crime organizado movimenta no mundo mais de 870 bilhões de dólares. Então, é algo altamente lucrativo e não há dúvida que o Brasil faz parte dessa rota do crime organizado. O Ministério da Justiça, através de todos os seus órgãos, tem feito uma verdadeira estratégia de combate ao crime organizado. Nós temos Polícia Federal atuando, Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Departamento da Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Justiça, a Secretaria de Reforma do Judiciário, a Secretaria de Segurança para Grandes Eventos. Então há uma estratégia de todos os órgãos do Ministério da Justiça trabalharem em conjunto para combater o crime organizado, sempre em colaboração com o Ministério Público e com o Judiciário. Em setembro, o senhor participou de uma reunião da MB em Niterói. Na ocasião, vários magistrados que lidam com processos que envolvem organizações criminosas relataram casos para o senhor. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Foi uma experiência muito rica, né? Uma experiência presidida pelo Dr. Nelson Calandra, né? E aí havia juízes de vários locais do Brasil, mas especificamente os juízes do Rio de Janeiro, que combatem o crime organizado. Fazia 1 ano do assassinato da juíza Patrícia Scioli, então foi um momento muito importante. E lá estavam juízes e juízas que compartilharam com ela o combate ao crime organizado. Então são juízes que disseram que têm força para combater o crime organizado, que tem lei para isso, mas que precisam ser respaldados pelos seus tribunais. Se não houver por parte do tribunal um respaldo, eles ficam absolutamente desprotegidos e com risco de morte, inclusive. Então, as experiências foram muito interessantes para mostrar uma coisa. Primeiro, que os juízes têm feito um belo trabalho, que os juízes são corajosos, têm feito um belo trabalho em conjunto com a polícia, e aí você percebe que tem justiça de um lado e polícia do outro trabalhando juntos. Mas disseram também, precisamos de uma estrutura para isso. Não basta que um juiz trabalhe sozinho, porque ele não vai ser um herói. Ele vai acabar sendo vitimado por isso. Então, esse juiz tem que ter um apoio estrutural e estruturante do Poder Judiciário. E é aí que nós, da Secretaria de Reforma do Judiciário, nós do Ministério da Justiça, nós do Poder Executivo,
podemos pensar em algumas políticas públicas em conjunto com o Poder Judiciário para darmos essa estrutura de segurança que o magistrado precisa para poder combater o crime organizado. E de que forma o Executivo e o Poder Judiciário podem melhorar a prestação jurisdicional? Só se faz política pública no Brasil com diálogo. Aliás, o Brasil hoje é exemplo para o mundo. A ONU vem nos procurar querendo conhecer nossas políticas públicas porque são políticas feitas com diálogo. Portanto, é necessária uma parceria de Governo Federal, Ministério da Justiça, CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, para que pensemos uma estratégia conjunta de combate ao crime organizado. Nos parece que a melhor forma aqui é fazer uma câmara de monitoramento permanente dos processos que envolvam crime organizado, para que se observe como que estão sendo julgados, qual é o prazo de julgamento, se os juízes estão protegidos ou não, se os membros do Ministério Público estão protegidos ou não, porque não basta proteger o juiz, tem que proteger o promotor também. Então, damos todos os meios adequados para que o sistema de justiça possa combater o crime organizado. Agora vamos falar sobre a Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN. Na sua opinião, a LOMAN precisa ser atualizada ou não? As leis orgânicas das carreiras jurídicas, elas sofreram alterações com o tempo. A lei da Defensoria é bastante recente, a lei do Ministério Público vem logo após a Constituição de 88, e a lei orgânica da magistratura, e a lei da advocacia também veio logo após a Constituição de 88, e a lei da magistratura foi a única delas que não sofreu modificação. A lei orgânica da magistratura é de 1979. Bom, em 2004, quando é aprovada a emenda 45, uma emenda que faz a reforma do judiciário, a reforma constitucional do Poder Judiciário, assim que ela foi chamada, ela traz novidades em relação à magistratura, confirmando as prerrogativas e os deveres dos magistrados. E lá diz que tem que ser criado o Estatuto Nacional da Magistratura. Então, nos parece que é a hora, sim, de que a lei seja refeita, até porque a Lei Orgânica da Magistratura não fala sobre o CNJ, que foi criado pela emenda 45. Então, a lei tem que ser pelo menos adequada para que passe a versar sobre o Conselho Nacional de Justiça. Ela está defasada, né? Ela está defasada. Ela é pré-Constituição e pré-emenda 45. Portanto, ela é anterior à Constituição Democrática, à Constituição Cidadã, e anterior à emenda de reforma do Judiciário. Então, ela tem que ser adequada. Isso é uma necessidade. Ok, muito obrigada. No próximo bloco, o secretário de Reforma do Judiciário, Flávio Caetano, vai conversar com a gente sobre a resolução extrajudicial de conflitos, como, por exemplo, a justiça comunitária, a mediação e a conciliação. Não sai daí, o assunto é muito interessante. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Belize, será o presidente de mesa do painel Segurança do Magistrado e Imagem do Estado Juiz como Garantia da Cidadania. Também participam da palestra o vice-presidente da Escola Nacional da Magistratura, Marcelo Piragibe, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, o corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Luiz Delage Filho, e o jornalista da Record, Percival de Souza. O 21º Congresso Brasileiro de Magistrados será realizado entre os dias 21 e 23 de novembro em Belém e terá como tema o magistrado do século XXI, agente de transformação social. Não perca! Inscrições no site amb.com.br/Congresso 2012. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, o secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio Caetano, falou sobre a reforma do Judiciário. Agora vamos abordar a resolução extrajudicial de conflitos, que envolve a justiça comunitária, a mediação e a conciliação. Doutor Flávio, como a Secretaria de Reforma do Judiciário tem trabalhado em prol da mediação e da conciliação? Há 3 grandes problemas no Brasil em relação ao sistema de justiça. Primeiro é a morosidade, processos que demoram em média para serem resolvidos 10 a 15 anos. Ou seja, muitas das pessoas não veem em vida o resultado útil do processo. O segundo problema sério é um enorme número de processos. Nós temos no Brasil hoje 90 milhões de processos, o que significa um processo a cada 2 pessoas. E o terceiro problema muito sério
é da falta de acesso à justiça, por mais paradoxal que seja. Embora tenhamos muitos processos, tem muita gente que não conhece os seus direitos ou que não confia no Poder Judiciário e, portanto, não vai à justiça. Uma das formas de atacar esses 3 problemas é através da resolução extrajudicial de conflitos. O que significa isso? Como buscar resolver um problema antes de ir à justiça, né? A justiça como a última etapa, a justiça como o último remédio. Só se levaria ao Poder Judiciário aquilo que necessariamente precisa da palavra de alguém, de um juiz, para resolver um problema. Na maioria das vezes nós percebemos que quando se tenta uma conciliação, quando se faz uma mediação, quando se faz uma negociação, as chances de êxito são elevadíssimas. Há números que mostram que em causas cíveis isso pode chegar a 80% de êxito, e em questões de família pode chegar a 90% de êxito. Ou seja, são casos que são resolvidos sem ir ao Poder Judiciário. Então a nossa vontade dentro da Secretaria de Reforma do Judiciário é cada vez mais incentivarmos a prática da resolução extrajudicial de conflitos. E como é que funciona o programa Justiça Comunitária, que já beneficiou 59 mil pessoas? Esse é um programa muito interessante. Esse programa foi criado dentro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, através de uma juíza chamada Glaucia Foley. Essa juíza fazia o seu trabalho, tinha o apoio do Tribunal de Justiça, inscreveu no Prêmio Inovare e ganhou, com uma prática dentro do Poder Judiciário, uma prática inovadora. Isso foi no ano 2004 ou 2005, não tenho muita certeza. A partir daí, a Secretaria de Reforma do Judiciário, conhecendo essa boa prática, transformou numa política pública nacional e resolveu implementá-la no Brasil todo. Hoje nós temos 14 estados, mais o Distrito Federal, implementando a justiça comunitária. Como que funciona? Embora tenha o nome de justiça comunitária, ela não é feita por ninguém do mundo jurídico. Ela é feita pela própria comunidade. Então, alguém da própria comunidade, pessoa com 18 anos a mais, que more na comunidade há mais de um ano, que tenha uma vida comunitária, que tenha experiência comunitária, é selecionada e é capacitada por nós, do Ministério da Justiça, durante 3 meses, para que possa fazer mediação. Como que essa mediação é feita? Num local, no equipamento, né, um equipamento público, pode ser uma associação de bairro, pode ser um núcleo de defensoria pública, pode ser no Ministério Público, pode até ser dentro do Poder Judiciário, embora o ideal aqui não seja, mas pode ser dentro do Tribunal de Justiça. Este mediador, que é alguém capacitado para isso, ele tem a ajuda de um advogado, de um psicólogo e de um assistente social. Ele recebe as pessoas e ajuda as pessoas a fazerem uma autocomposição. As próprias pessoas que estão em litígio conseguem, a partir daquela mediação, chegarem a um acordo. E as causas são as causas mais comuns, né, da vida cotidiana de todo cidadão. São problemas que envolvem direito de família, como, por exemplo, questões envolvendo alimentos, pensão alimentícia. São questões que envolvem vizinhança, quando há briga entre vizinhos, quando um faz festa até mais tarde, ouve um som mais alto, ou deixa que as folhas da sua árvore caiam no terreno do vizinho, então o cachorro do vizinho, aquelas brigas de vizinho. Ou problemas de consumidor, né, como alguém que deixa de entregar um produto, ou que presta um serviço muito mal feito. Então, quando chegam na mesa de mediação, esse mediador, que é capacitado para isso, consegue encaminhar para que as partes promovam uma autocomposição, consigam um consenso, e aí todos saem felizes, porque não foi alguém que disse é assim ou é assado, esse tem razão ou aquele tem razão. Não. Os dois, né, chegaram a esse consenso, chegaram a esse acordo. Então, é uma autossolução. É o que alguns dizem, é a chamada justiça de solução. As partes chegam a uma solução e saem satisfeitas. Essa iniciativa, inclusive, já realizou mais de 20 mil mediações, é isso mesmo? Os números são realmente impressionantes. Mais de 59 mil pessoas já foram atendidas e mais de 20 mil mediações foram feitas. Então, o resultado é um resultado de êxito, é um resultado muito bom, de sucesso. E o importante é que na justiça comunitária não se faz apenas isso é importante. O núcleo de justiça comunitária faz a mediação, mas também educa para direitos humanos. Então, essa pessoa que é capacitada como mediador, ele também é um educador em direitos humanos e ele também participa nas redes sociais para discutir problemas coletivos que possam ter uma solução.
Então ele faz, na verdade, ele é um 3 em 1, né? Ele é mediador, ele é educador e também é animador de redes sociais. E é tudo de graça? E é tudo de graça. Então a população vai à mediação gratuitamente e muitas vezes isso se consegue numa reunião só, às vezes são necessárias 2 ou 3, mas é uma justiça que nós chamamos de uma justiça rápida, porque ela demora muito mais do que um processo e ela é efetiva, porque as duas partes saem plenamente satisfeitas com o resultado. E agora, em setembro, o Ministério da Justiça criou a Escola Nacional de Conciliação e Mediação, que é coordenada pela Secretaria de Reforma do Judiciário. Explica pra gente como é que é esse projeto na prática. Essa foi uma ideia, percebendo que devemos fazer isso, porque isso é mudança de cultura. Quando nós falamos que no Brasil há 90 milhões de processos, é porque as pessoas têm a cultura de ir à justiça. Qualquer problema, vou processar. Então nós achamos que é importante mudar a cultura. Não a cultura do litígio, não a cultura do processo, mas a cultura da pacificação, do acordo, da paz, da mediação. Se tem que mudar a cultura, nós temos que criar a escola. É só com escola que se muda a cultura. E a ideia é que essa escola foi criada agora, ela começa a funcionar em março do ano que vem, é que essa escola tenha 14 cursos diferentes. Cursos que vão ser dados presencialmente ou semipresencial, com satélite, e cursos específicos. Então teremos cursos para juízes, cursos para promotores, para defensores, para advogados, é importante que o advogado também tenha o curso para professores de direito, curso para estudantes de direito e também para gente que não seja do mundo jurídico. Vocês pretendem realizar também estudos, seminários, envolvendo temas relacionados à conciliação e mediação? Sim. Nós, dentro da Secretaria, nós temos uma linha chamada Diálogo sobre a Justiça. Essa linha Diálogo sobre a Justiça, ela tem duas ferramentas, ou 2 instrumentos importantes. O primeiro é realizar seminários. Então, vamos fazer seminários sobre os meios alternativos da solução de conflitos, vamos fazer mesas redondas e grupos de trabalho. Paralelamente a isso, o Ministério, através desse Diálogo sobre a Justiça, nós temos pesquisas. Então, nós lançamos 2 editais, com 2 pesquisas que serão feitas com 2 universidades para estudarmos como fazer mediação nos conflitos fundiários, tanto nos agrários, que envolvem problema sem terra, problemas com quilombolas, problemas com indígenas, como conflitos fundiários urbanos, que envolvam as pessoas que moram em favelas, que moram em cortiços. Então são 2 pesquisas que já estão na rua, com 2 universidades de peso, que vão trabalhar e trazer para nós uma proposta de formulação de políticas públicas para mediação de conflitos sociais. Agora, recentemente, o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal lançaram a 3ª edição do Manual de Mediação Judicial, que conta com o apoio da Escola Nacional da Magistratura, que pertence à MB. O que consta nessa obra? É a 3ª edição dessa obra. Quando o Ministério da Justiça resolveu, há um tempo atrás, discutir o tema de resolução extrajudicial de conflitos com enfoque na mediação, foi trabalhar com o CNJ e perceberam que era importante fazer mediação judicial. Foi feito esse manual, um manual de mediação judicial, mediação feita em juízo, já quando há um processo, e aí o foco é com o juiz, para o juiz aprender a ser um mediador, e todos os assuntos do direito. Então, mediação em direito de família, em direito do trabalho, em direito civil. A ideia é um manual bem completo. Uhum. E agora, o lançamento da 3ª edição é porque este manual vai ser o livro-chave, ou vai ser um manual-chave de um dos cursos que vai ser dado pela Escola Nacional de Mediação e Conciliação, que receberá o nome de ENAM. Então, ele é o material básico desse curso. Então, é muito importante que esse manual seja novamente lançado, e é fundamental aqui a ajuda da Escola Nacional da Magistratura. Muito obrigada. No próximo bloco, o secretário de Reforma do Judiciário, Flávio Caetano, vai conversar com a gente sobre o acesso à justiça. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. O painel Judicialização e Desjudicialização do 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da AMB terá como presidente de mesa o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell. Também participam das atividades o vice-presidente de Assuntos Legislativos da AMB, Diógenes Ribeiro, o jurista Zeno Veloso da Universidade Federal do Pará, o diretor da Faculdade de Direito de Lisboa, professor Eduardo Vera Cruz Pinto, e o jurista Luiz Roberto Barroso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os interessados em participar do congresso, que será realizado entre os dias 21 e 23 de novembro em Belém,
podem fazer a inscrição no site amb.com.br/congresso 2012. Estamos de volta com o programa da AMB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a reforma do Judiciário e a resolução extrajudicial de conflitos. Agora, o secretário de Reforma do Judiciário, Flávio Caetano, vai falar do acesso à justiça. Doutor Flávio, qual é o maior desafio da Secretaria de Reforma do Judiciário para garantir à população o acesso à justiça? Esse é um grande desafio, porque, como eu falei, se nós temos muita gente na justiça, tem muita gente que também não vai à justiça, porque não conhece seus direitos e porque talvez não confie na justiça, porque acha que a justiça é muito demorada ou porque simplesmente acha muito complicado ir à justiça. Nós entendemos na Secretaria que justiça não é apenas poder judiciário, que pode ser algo mais amplo. Por isso que temos projetos como o da Justiça Comunitária. O nosso desafio aqui é o seguinte: toda pessoa no país que não tenha condições de pagar um advogado tem que ter acesso a alguém que o defenda. O ideal é que essa assistência judiciária, que esse serviço jurídico seja prestado pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública é o órgão criado pela própria Constituição Federal e tem como competência precípua essa que é de prestar assessoria jurídica ao carente. Mas como não temos ainda uma defensoria presente em todo o país, em todas as comarcas, em todas as seções federais, é importante que nós tenhamos uma rede de advocacia popular que possa garantir o acesso à justiça àquele que é pobre, àquele que é carente. Então, a ideia que tem se apresentado é que nós criamos uma rede, de um lado, conjugando uma advocacia pro bono, então advogados que queiram fazer esse trabalho, e, de outro lado, as faculdades. Nós temos hoje, em todas as faculdades de Direito, os núcleos de prática jurídica. Todo estudante tem que passar pelo núcleo de prática jurídica, que é dirigida por professores e que atende a casos concretos, atende a população carente. Então, é possível, sim, que no Brasil nós tenhamos uma rede. Defensoria como sendo primordial. Aonde não houver defensoria, mas sempre coordenada pela defensoria, nós tenhamos as faculdades de direito atuando e a advocacia pro bono. A gente acha que, consolidando essa rede, nós teremos acesso à justiça a todo brasileiro que dela precisar. Reformas institucionais e políticas públicas podem fortalecer o acesso à justiça? Sim, não tenho a menor dúvida. Nós podemos ter alguma reforma legal, né, que amplie o acesso à justiça, mas o principal aqui é a formulação realmente de parcerias entre os órgãos e de política pública. Então, quanto mais nós abrirmos a possibilidade de resolução extrajudicial de conflitos, nós estaremos garantindo acesso à justiça e, efetivamente, justiça ao cidadão. Por isso que nós apostamos muito, né, em políticas como da justiça comunitária, mas não só isso. Apostamos demais em que órgãos administrativos possam fazer mediação e conciliação anteriormente ao ingresso no Poder Judiciário. Então, é importante que cada vez mais o sistema do consumidor esteja presente, né, nas agências reguladoras. É importante que os PROCONs possam trabalhar. É importante que nós tenhamos as próprias prefeituras fazendo mediação e conciliação. Então, quanto mais órgãos públicos e privados também puderem fazer uma rede de conciliação e de mediação, nós teremos acesso à justiça, porque a justiça não é só poder judiciário, resolveremos o problema com maior rapidez, porque é muito mais rápido do que a justiça, e conseguiremos que só vá à justiça aquilo que necessariamente precise da atuação do juiz. Com isso, sem sombra de dúvida, nós conseguiríamos tirar muitos processos da justiça, quer dizer, só iria para a justiça aquilo que precisa, então tiraríamos um enorme número de processos da justiça e, com certeza, o cidadão teria uma resposta muito mais rápida e muito mais efetiva. Agora, o Ministério da Justiça pretende realizar a Conferência Nacional de Acesso à Justiça no segundo semestre do ano que vem. O senhor pode adiantar para a gente o que vai ser pautado nesse evento? Então, a ideia é essa, né? Se nós achamos que o acesso à justiça é um grande problema, e ele é mesmo, a falta de acesso à justiça é um problema, nós temos que pensar numa política nacional de acesso à justiça e em plano nacional de acesso à justiça.
como que se estabelece, como que se cria uma política e um plano? Só com a participação da sociedade e também dos atores. Então eu só consigo formular algo se eu ouvir tanto magistrados, como promotores, como defensores, como advogados, mas principalmente a sociedade civil. Né? A população que vai receber o serviço de justiça tem que participar na formulação dessa política pública. Então é fundamental que se faça uma conferência nacional precedida por cinco conferências regionais. Então a ideia é que a partir de 2013 nós façamos no primeiro semestre conferências regionais, 5 regionais, uma em cada região do país. E ao final do segundo semestre, uma conferência nacional, para aí sim conseguirmos traçar uma política nacional de acesso à justiça. Onde imaginamos, isso vai ser discutido, mas imaginamos que 3 temas são fundamentais. O primeiro, discutir o acesso à justiça propriamente dito. Né? Quando falamos de defensoria, quando falamos de advocacia popular, quando falamos de advocacia dativa ou de pro bono. Segundo, meios alternativos à solução de conflitos, seria um segundo eixo. Como podemos aumentar conciliação, mediação, negociação, arbitragem? Quais são as melhores experiências? Quais são as boas práticas? Justiça comunitária, justiça restaurativa, justiça de solução. E o terceiro, como faremos, né, quais são as propostas para uma justiça mais ágil e mais efetiva? Discutimos o processo eletrônico, como transformarmos todos os tribunais em tribunais virtuais, como levarmos a mediação judicial dentro do processo. Então, nos parece que são 3 eixos. Primeiro eixo, acesso à justiça mesmo, propriamente dito. Segundo eixo, meios alternativos à solução de conflitos. E terceiro eixo, justiça rápida e efetiva. Obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Maria Roseli Guisman, eu sou juíza há 18 anos. Há 8 atuo na 3ª Vara da Infância e Juventude de Curitiba, somente com adolescentes que praticam atos infracionais. Escolhi essa carreira da magistratura porque sempre entendi que tinha o dever de realizar algo a mais pela sociedade, de realizar a justiça. Aquelas pessoas que têm interesse em prestar concurso para a magistratura têm que ter em mente que precisam se dedicar muito, primeiro para ser aprovado no concurso, que exige muito estudo, muito sacrifício. E em segundo lugar também, que exige do magistrado muita dedicação e que ele esteja preparado para enfrentar situações do dia a dia. Agradeço ao secretário de Reforma do Judiciário, Flávio Caetano, pela entrevista. Renata, eu que agradeço a você, a AMB. Foi uma honra participar e sempre que convidado voltarei aqui ao programa Brasil Justiça. Muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.